Paz do Senhor Jesus, irmãos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a ira futura. Mas antes de falarmos sobre esta ira, porque no original grego existem algumas palavras que representam a ira de Deus, ira do homem, ira do adversário. Mas antes disso nós vamos falar a respeito que a igreja não entra em juízo condenatório, porque tem uma das iras, ira orgue, que significa julgamento, que significa sentença condenatória final. Então vamos ler aqui em João 5:24, que diz o seguinte: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entra em condenação. Então, não existe uma manifestação de um juízo condenatório sobre os servos do Senhor, sobre aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. E é isso que nós vamos falar, porque alguns acham que o Apocalipse, quando fala da grande tribulação, está falando de uma ira, poderia ser uma ira sobre a igreja. Na realidade, ali não se trata de ira de julgamento, mas trata de ira da grande tribulação, uma ira passageira, a ira orgue, a ira permanente, a ira que advém de um juízo, de uma sentença condenatória. Ela não se aplica à igreja. A igreja não entra em juízo para a condenação. Mas vamos adiante aqui e vamos ver em Romanos 14:4, que diz o seguinte. Romanos 14:4 diz o seguinte: quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu Senhor ele está de pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é para o firmar. Aqui nós estamos falando a respeito disso, porque há uma ira que advém de julgamento, e o julgamento pode ser feito pelo homem ou feito por Deus. E na realidade o Senhor proíbe os servos de fazer julgamento. Não julgueis para não ser julgados. O Evangelho fala disso. Então não podemos julgar ninguém. Embora você vai encontrar no original também o orgue, a ira, quando se fala do homem, a ira orgue, não ireis, ali no original diz a respeito a juízo, a julgar. Não julgueis os outros, não se ire. Às vezes a pessoa faz alguma coisa que você não gosta, te afronta, te humilha, e você se põe a julgar a pessoa. Você vai para o inferno. Ou mesmo um terceiro lá do mundo, você vê ele fazendo um pecado que é condenável, você se põe a julgá-lo, né? Vai para o inferno. Isso não é competência nossa. Julgamento é exclusividade de Deus, não compete ao servo fazer julgamento. Por isso a palavra adverte: quem és tu para julgar o servo alheio? Agora, meus irmãos, vamos ver aqui em Apocalipse 6, 16 e 17, que diz o seguinte. Apocalipse 6, 16 e 17. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo ao grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui no original é a ira orgue, ira de julgamento. Lembrando que Jesus exerce vários tipos de julgamento, mas o julgamento final é lá no trono branco. Nós podemos dizer que há um juízo, há um julgamento. Por exemplo, uma pessoa morre salva e uma que morre não salva. O salvo vai para o paraíso, vai para estar com Deus, com Jesus, e quem não está salvo vai para o inferno, vai para o Hades, Seol, dependendo aí da língua que você queira entender, né? O latim, ou outros. Então veja só, há um juízo sumário, é um juízo superficial, ainda não é o juízo definitivo, mas há um juízo. Tanto é que um vai para o céu, outro não vai para o paraíso, outro vai para o inferno. Quando Jesus vier também haverá um juízo. Como? Na realidade, quem morreu salvo será ressuscitado, receberá, e quem estiver vivo e salvo ambos receberão corpos espirituais e se unirão com Jesus nas nuvens. E quem não estava salvo continuará no inferno, se tiver morto,
aguardando a ressurreição dos ímpios, que ocorrerá 1000 anos depois da primeira ressurreição, da ressurreição do salvo. Então houve ali um juízo sumário, um juízo preliminar, inicial. Tanto que houve, um foi para um lugar, outro foi para o outro, vai se reunir com Jesus na nuvem, outro vai ficar aguardando o julgamento final lá no trono branco. Então veja só, há um juízo. Também aqui está falando, embora esteja falando aqui que o Senhor está exercendo algum juízo, julgamento durante a grande tribulação, tem que entender isso, é um juízo aplicável à grande tribulação, não é o juízo final. Não é desse juízo que Jesus nos livra, da ira, do juízo da grande tribulação que o Senhor nos livra. O Senhor nos livra da sentença final. Nós não entraremos em juízo, em julgamento para a condenação. É uma aplicação no final. Embora nós sabemos também, você pode ler lá quando fala da quinta trombeta, em Apocalipse, que quem está marcado com o selo de Deus, quem tem o Espírito Santo, não vai sofrer nenhum juízo, ou seja, também ali haverá um livramento, por assim dizer, um tratamento diferenciado em quem serve a Deus, em quem está selado com o Espírito Santo e quem está selado com a marca do adversário. Há um tratamento diferenciado nisso também. Por isso que aqui em Apocalipse 6, 16, 17 está falando da ira orgue do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, mais uma ira no presente século, sobre carne, sobre corpo. Ainda não é uma ira sobre espírito, porque a ira orgue se aplica a uma sentença definitiva sobre espírito, não é sobre a carne do homem, não é o homem físico que vai sofrer. Vamos ler também Apocalipse 14, 19 e 20. Em Apocalipse 14, 19 e 20 nós vemos o seguinte: e o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as na grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Novamente aqui falando de ira, mas essa ira aqui, na terra, foi-se na terra, não é no lagar de fogo eterno, não é no lago de fogo. É na terra, ainda é nessa terra, sobre homens, sobre pessoas, sobre a natureza. Então a ira da grande tribulação, essa timos ou tumos, como alguns falam, tumos ou timos, no original, lá do original, quer dizer uma ira que passa, como a própria grande tribulação um dia vai passar. Ela vai ter um início e vai ter um fim. Como o sofrimento e a própria terra, tudo que é dessa terra tem um início e tem um fim. Agora, o juízo, o orgue, né, a ira, orgue, ela não passa, ela sempre se aplica no sentido eterno. Nós vemos também a ira timos, né, que o homem pode ter, também o adversário tem. Veja só, Apocalipse 12, para vocês entenderem a diferença desses dois tipos de ira. Porque muitos falam ira, traduziu ira, mas não olharam no original que vê essa diferenciação. Não é toda a ira que representa a grande tribulação, que é algo da grande tribulação. A ira verdadeira é a eterna, é o lago, a ira futura é o lago de fogo. Aí vemos o adversário aqui em Apocalipse 12, 12, diz o seguinte: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais neles. Ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira. Essa ira é a mesma ira tumos, no original é timos, né? É a mesma ira, a ira que o homem pode ter, a ira que até Deus também às vezes tem, exerce um juízo preliminar, um juízo, um castigo ali sobre alguma coisa que os afrontou, né? Mas é que o adversário tem a mesma ira. No original você vê a mesma palavra timos sendo usada, mostrando a ira do adversário. E é dessa ira que Deus nos livra. Às vezes sim, o Senhor nos livra do adversário, mas não é disso que é a ira futura. Aí nós lemos também Apocalipse 19, 15, que diz o seguinte, ainda sobre a ira, timos, diz assim: e a sua boca saía uma aguda espada, da boca de Jesus, do Senhor, né? A palavra de Deus, ali, pode ler o 13, a partir do 13, no 15 diz isso: aí uma aguda espada de 2 gumes que feria as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, ira timos,
e da ira de Deus, ira org, ou seja, dois tipos de iras, que furor, ira timos, e ira org de Deus, que é a ira permanente, ou seja, o Senhor Jesus exercerá muitos juízos durante a grande tribulação, mas um juízo temporário sobre o homem, sobre a natureza, sobre aqueles que não o afrontaram, aqueles que não o aceitaram. Mas há também, é Jesus que exerce esse juízo, mas é Jesus que exerce o juízo org, que é o juízo da ira permanente, essa ira org permanente. É por isso que a gente precisa fazer bastante diferença disso, para não haver confusão. Vamos ver Apocalipse 15:1 e 16:1. 15:1 diz o seguinte: e vi outro grande e abominável sinal no céu, grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumado a ira de Deus. A ira das 7 pragas, dos 7 flagelos últimos, é uma ira sobre o presente século. É uma ira timos, uma ira passageira. Embora seja exercitada ali pelos anjos, ainda não é uma ira fruto de um juízo. Embora a gente saiba por que Deus está fazendo isso. Ele julgou necessário fazer, mas não foi uma sentença. Ele se irou, ele não se agradou, ele censurou aquilo e mandou fazer essas coisas todas. Mas não é o julgamento final. Apocalipse 16:1 diz assim: eu ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ides e derramais sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Novamente, essa ira aqui é a ira passageira, a ira timos, não é a ira org. Vamos guardar essa diferença para ver no final qual a aplicação de tudo isso. Agora vamos aqui Apocalipse 14, 10 e 11, e veja o seguinte, que diz aqui: também o tal beberá do vinho da ira, né? Aquele que se deixa marcar pela besta, diz, também beberá o caso da ira de Deus, né? Que se derreteu, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Aqui a ira, e será atormentado no lago de fogo e enxofre, diante dos santos, anjos e diante do Cordeiro. Será atormentado no lago de fogo. Aqui veja só, esta ira aqui é a ira advinda do julgamento. É a ira que está apontando aqui, a ira no original está falando aqui, ira org. Ira, quem se deixou marcar pelo adversário beberá do furor de Deus na sentença final. Embora, mesmo que esteja ali presente na grande tribulação, pode sofrer os danos da grande tribulação, da ira timos do Senhor também ali. Mas aqui está falando da ira permanente lá do lago de fogo, é fogo eterno. Ou seja, não é uma ira passageira. Como nós lemos no início, aí a igreja não passa por juízo condenatório. Então, ela não vai beber do cálice dessa ira aqui. Aqui vamos agora em 1 Tessalonicenses 1:10. Esse versículo é muito usado por muita gente para fazer uma defesa de algo que a gente, veja só, e que a Bíblia mostra diferente. 1:10 diz aqui: a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Ira futura. Essa ira aqui é a ira da sentença. A igreja não entra em condenação, não sofre condenação. Essa ira aqui é a ira manifesta no tribunal de Cristo. É a ira org. Aqui no original, você pode olhar no original grego que fala org. E org é uma ira que advém de uma sentença, de um juízo condenatório. Não é uma ira de sofrimento na carne, não é um sofrimento físico, é uma ira que se aplica à condenação espiritual ao lago de fogo eterno. Vamos lá também em 1 Tessalonicenses 5, 9, que diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira org. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa ira aqui é a ira org. Deus não nos destinou para a ira org. Deus nos destinou para uma sentença condenatória ao lago de fogo. Então veja só, como está sempre falando ira e não mostra a diferença, as pessoas acham que Deus está livrando você da grande tribulação. Mas não é verdade. O que Deus está mostrando na sua palavra é que Ele nos livra do lago de fogo, Ele nos livra da segunda morte, Ele nos livra de ser condenado, de ter uma sentença condenatória sobre nós. Não é a ira passageira. Ele nos livra da ira permanente, da ira org de Deus.
Vamos ver aqui em Mateus 3,7, vamos adiante aqui, ver em Mateus 3,7, para ver essa diferença. É muito importante ficar bem firmado essa diferenciação, porque a Bíblia traduziu simplesmente por ira e todo mundo acha que é da ira, da grande tribulação, um juízo ali passageiro que Deus está livrando. Na realidade, Deus mostra que ele livra da sentença do lago de fogo, não é do sofrimento terreno. Pelo contrário, o Senhor disse que nesse mundo teríamos aflições. Então veja só que Mateus 3, 7 e 8 diz o seguinte: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqui é João Batista falando. Lá em Lucas também 3,7 também, por coincidência, Mateus 3,7 e Lucas 3,7 fala a mesma coisa, que o João Batista diz: quem vos ensinou a fugir da ira futura? E João Batista certamente não estava falando de grande tribulação. Aqui no início do ministério de João Batista, que a Bíblia está falando, era o início do ministério de Jesus, que não tinha nenhuma, exceto lá em Daniel, que fala de grande tribulação, não tinha pregação falando de grande tribulação, da tribulação do final dos tempos, antes da vinda de Jesus. Na realidade, aqui, João Batista está falando do juízo condenatório. A ira futura era o juízo. Quem vos ensinou a fugir? Tanto é que ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, se você está fugindo da ira, não é só o batismo nas águas que ele fazia. Você tem que produzir frutos, né? Largar o fruto da carne e produzir fruto digno de arrependimento, o fruto do Espírito Santo, dignos de arrependimento. Né? Se arrepender das obras mortas e passar a viver uma vida digna, condizente com a fé que você abraçou. Aqui ele está dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Certamente que ele não falava de grande tribulação, ele falava do juízo final. Em Lucas 3,7 fala a mesma coisa, não vamos nem ler porque é o mesmo versículo, embora lá vamos ler aqui, porque diz o seguinte, tem um negócio interessante lá. Lucas 3,7 diz o seguinte: e João dizia, pois, João à multidão, quem saía para ser batizada por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi-vos, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer vós mesmos assim: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, aqui ele está falando, novamente, você se arrependeu, você batizou, então produza fruto digno do arrependimento. Não é só uma coisa material. Eles queriam ali que era filho de Abraão. E nós muitas vezes queremos: porque eu sou crente, não tenho que mudar de vida. Precisa mudar de vida. Precisamos largar as pendências. E a ira, nós vamos falar aqui, uma das pendências que o Paulo falou, é a ira timos, é a ira de estar furioso, zangado com as pessoas, com as coisas. Agora vamos adiante aqui. Mas segundo a dureza, aqui Paulo, pelo Espírito Santo, em Romanos 2, 5 e 8, diz o seguinte, Romanos 2, 5 e 8. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesoura ira para ti no dia da ira, dia da ira, dia do julgamento, da manifestação do juízo de Deus. É no dia do tribunal que manifesta o juízo, que manifesta a sentença. Olha, bate o martelo ali, vamos fazer aqui como a nossa justiça, vem a sentença, bate o martelo. Aí tem a manifestação do juízo. Paulo aqui pelo Espírito está explicando que ira é essa, né? Que as pessoas entesouram pela dureza do coração, pelos frutos da carne. É a ira, coração impenitente, entesoura iras para ti no dia da ira, ira da sentença, do juízo final, na manifestação do juízo, o qual recompensará cada um segundo as obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura glória e honra, e corrupção, indignação. Aqui é uma palavra interessante, que na tradução da Bíblia botou indignação, mas no original está timos, e ira, timos e juntos, para mostrar exatamente essa diferença. O Espírito Santo deixou isso aqui, corrupção, indignação, timos, e ira, aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, mas obedientes à iniquidade. Romanos 2, 5 e 8, para tirar a dúvida, o próprio Espírito Santo, através de Paulo, explicando que ira é essa que Deus nos livra. A ira embora aqui fala da indignação, timos e fala das duas iras aqui juntos, para entender que há de fato essa diferenciação da palavra do Senhor. Em Romanos 4, 5, 15 diz o seguinte: porque a lei opera a ira, ira é
porque onde não há lei também não há transgressão, Romanos 4,15, falando da ira orgue, a lei opera a ira orgue. E aí Paulo mais adiante diz, em Romanos mesmo, diz assim, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, a lei ninguém salva, pelo contrário, pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo, pelo Espírito, novamente explicando essa questão. Então é importante saber dessa diferenciação. Que ira que Deus nos livre, nos guarda? Da ira, da manifestação de uma sentença condenatória. Nós não entraremos, quem for salvo, não entrará em juízo condenatório, não entrará em julgamento para ser condenado. Qual é o julgamento da igreja? Do salvo, não vou nem usar o termo igreja, para não confundir. Do salvo, daqueles que estão lavados e remidos no sangue de Jesus. É o julgamento para receber galardões, para receber recompensa, que mostra a palavra. Em Colossenses 3, 5, de 5 a 8, diz o seguinte: mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, aí a afeição desordenada, e aí cita outras coisas aqui, diz assim, pelas quais coisas vem a ira orgue de Deus, ou seja, por essas coisas, fruto da carne, vem a sentença, vem a condenação. Não é, poderíamos dizer assim, ó, Deus vai nos livrar a ira de Deus, a grande tribulação vem por causa do fruto da carne? Não. O fruto da carne gera condenação eterna, não gera a grande tribulação. A grande tribulação não é por causa dos frutos da carne. Nos quais também em outros tempos andaste quando vivia nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, orgue, e da ira cólera, tumos. Aqui falando que o homem também pode julgar, né? Por isso que eu comecei falando lá, não julgueis, para não ser julgado, porque o homem na sua santidade, né, que acha que começa a julgar os outros, até mesmo porque foi ofendido, está com raiva, começa a condenar os outros. E aqui, ó, mas despojai disso, não fique julgando ninguém. Da ira orgue, está irado, está julgando os outros, não faça isso. Cólera é que foi traduzido, timos foi traduzido como cólera. Ou seja, novamente dois tipos de ira juntos, para a gente entender. E lá em Lucas diz, não julgueis para não ser julgado. Mateus também fala disso. Toda amargura e ira em Efésios também falando das dois tipos de ira. Toda amargura e ira e cólera e gritaria, né, e malícia sejam tirados diante de vós. Aqui essa ira, a primeira é orgue e a segunda cólera é timos. Ou seja, novamente o homem também pode ter dois tipos de ira. E há também uma ira aqui, mais adiante, uma outra palavra, que é paroginismo, né? Não é importante isso, mas no original diz uma outra palavra a respeito de ira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o vosso sol sobre a ira. Essa ira aqui, embora foi usada outra palavra, na realidade é a ira timos, não é a ira de julgamento. É uma ira humana, passageira. Então vamos aqui, eu separei também um versículo aqui para mostrar que o homem tem também essa ira passageira. Em Lucas diz o seguinte, Lucas 4, 28. E todos na sinagoga ouviram essas coisas, se encheram de ira. Que tipo de ira? Eles encheram de ira de julgamento? Não, eles encheram de ira com vontade de esganar Jesus, de matar o Senhor, né? Lucas 4, 28. A ira ali no original, ira timos. Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé deixou o Egito, Moisés, né? Não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. Ou seja, essa ira aqui do faraó, do rei, era a ira timos, não era a ira orgue, a ira de julgamento. Era a ira que ele ficou irado, não temeu ali o faraó mandar perseguir e matar. Em 2 Coríntios 12, 20 diz o seguinte: porque receio que quando chegar não vos ache como eu queira, e eu seja achado de vós como não quereis, que de alguma maneira haja pendência. Que tipo de pendência? Eles fazem uma lista de pecados, fruto da carne, e diz, e iras, e timos, ou seja, ira, fruto da carne, ira, timos, uma ira passageira, que a gente é aconselhado em vários versículos para largar isso para lá. Aqui em Gálatas 5, 19 e 20 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Faz uma lista desse fruto da carne e diz, ira, timos, novamente, fruto da carne, mas uma ira passageira. Aqui não é o homem julgando os outros, é o homem irado, querendo esganar os outros, fazer alguma coisa na carne. Aqui em Lucas 21, 23 diz o seguinte, falando ali da grande tribulação,
Ai das grávidas e das que arqueiam naquele dia, porque haverá grande aperto na terra e ira, orgue, aqui o original é orgue, sobre este povo. Porque o Senhor está mostrando aqui um juízo, um julgamento sobre este povo. Porque ele está falando dos judeus ali de Jerusalém, daquele povo, haverá um grande juízo. Por quê? Porque rejeitaram o Senhor todos os anos. Ah, glória a Deus que lá está tendo muita conversão durante todo o período da igreja, tem servo do Senhor, inclusive os apóstolos eram todos judeus. Mas a nação como judia, como nação, eles não aceitam Jesus. E haverá um juízo, haverá uma cobrança, uma sentença ali, juízo ainda preliminar, mas haverá um juízo de Deus sobre essa situação. É o que mostra aqui. Aqui o original é orgue, não é timos, não é passageiro, é um juízo, uma sentença preliminar ali sobre ele. Porque rejeitaram o Senhor. Porém é um juízo provisório, né? Aqui em João 3,36 diz assim: mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não tem a vida. Mas a ira orgue de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, há uma sentença sobre quem não aceita Jesus. Há uma sentença de Deus sobre a humanidade que não aceita Jesus. Quem aceita Jesus sai dessa ira. Quem não aceita, que está falando aqui, não tem a vida eterna, a ira de Deus, orgue, a ira permanece sobre ele. Agora, irmãos, vamos falar aqui um pouquinho sobre uma passagem que é muito usada, que é Apocalipse 3,10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja só, irmãos, na realidade, como o próprio versículo anterior que nós lemos, quem aceitou o Senhor, a ira de Deus não está mais sobre ele. Por que quando chegar a hora da tentação, antes o Senhor já providenciou o livramento? Porque a salvação, ela é anterior, embora muitos ali dentro do grande tribulação vai crer no Senhor, vai aceitar Jesus, vai fugir da ira da sentença condenatória. Mas o provimento da salvação ele é anterior. Você crê hoje no Senhor Jesus, você está sendo guardado da hora da tentação. E porque haverá uma grande tentação ali? Porque o sofrimento será tão absurdo e ao mesmo tempo o adversário vai estar produzindo sinais de prodígio de mentira. Então a pessoa pode começar, pelo menos no início ali da grande tribulação, vai achar que ele é que é o Cristo, como os próprios judeus vão achar que ele é que é o Messias enviado. E vai segui-lo. E alguns com medo até do sofrimento, de morrer, de outras coisas, vai aceitar ser marcado, aceitar estar debaixo do comando do adversário. Então, antes que isso chegue, o Senhor providencia a fé para os que querem crer, providencia a selo do Espírito Santo, e a pessoa, antes que chega, antes da hora, ele já está preparado. É como as vestes da noiva, ela é colocada antes do casamento. O provimento da salvação, do escape da sentença condenatória de estar debaixo da ira de Deus, do orgue de Deus, ela é antes de chegar a esse momento. Mas não quer dizer que Deus, por causa disso, vai livrar você da grande tribulação. Então, que ficamos claro aqui que a grande tribulação tem ira de Deus, tem ira do adversário, tem ira dos homens irados ali, sofrendo, tem. Mas qual é a ira que Deus não nos destinou? Deus não nos destinou o lago de fogo. Essa que é a verdadeira ira que Deus livra. Há outras iras, as outras passagens que nós lemos aqui, e os irmãos podem pesquisar na Bíblia, vai ver que o servo do Senhor padece muitas aflições. No mundo tereis aflições. Nós não entramos em juízo para condenação. Não há uma ira de Deus sobre o povo do Senhor. E Ele providencia também o livramento antes, porque Ele quer salvar. Ele não quer que o servo do Senhor desanime com um extenso e demorado sofrimento. Então, Ele antecipa, Ele providencia. E até também no original, se for olhar lá, se as pessoas quiserem fazer uma análise com justiça, sabe no original que tantos pode ser tirando antes da hora, como pode ser durante a hora. Na realidade, o fato de estar traduzido ali da hora não é motivo para as pessoas ficarem apoiando nisso, para apoiar uma doutrina que a Bíblia não embasa. Na realidade, a Bíblia, em várias passagens, mostra que a igreja estará lá dentro, sendo perseguida para o adversário, dentro da grande tribulação.
perseguido pelo adversário. Na quinta trombeta sendo guardado porque tem o selo do Espírito Santo. E por aí vai. E na sétima trombeta, como diz a Bíblia, é a hora que Deus vem. Então não existe essa história porque Deus vai guardar da hora da tribulação, vai guardar, não destinou para a ira, é que por isso a igreja não estará dentro da grande tribulação. Não é verdade. Na realidade, o que Deus nos guarda, nos livra, é do lago de fogo, é da segunda morte. Isso é o que Ele nos garante. Através da fé em Jesus, Ele nos livra da morte eterna. Amém? A paz do Senhor Jesus.